Olá, sejam bem-vindas ao meu canal Bordando com a Sueli. Hoje eu trouxe para vocês um bordadinho de frutas, tá? Eu comecei a bordar ali um trilho para minha mesa, né? Até estou usando esse tecidinho de favinho, que eu acho tão bonito esse tecido. Só que ele é muito longo, né? Que é para ele tem acho que uns 2 metros e pouco. E o bordado também eu fiz maior, né? Já por ser uma peça maior, é um bordado maior. Isso aqui que vocês estão vendo, ele é um suporte de chão, tá? Eu gosto muito de bordar no suporte de chão. Algumas coisas eu até bordo assim, no bastidor, na mão, né? Mas como essa aqui é uma peça mais pesada, então eu decidi fazer no suporte mesmo. Ele fica um pouquinho mais firme pra gente bordar. E aí também não força tanto as costas da gente, né? Então ele é bem gostosinho. Então vamos começar hoje com o abacate. Então nós temos aqui o abacate, tá? Aqui a gente tem uma abóbora, aqui nós temos um mamão, uma flor e 2 morangos pra gente bordar. Os morangos estão mais na parte de baixo, talvez vocês não vão enxergar. O meu suporte aqui também para filmar tá assim, meia boca, como a gente costuma dizer. É que eu não achei uma outra maneira melhor de estar gravando. Mas essa semana eu quero ver se eu acho um suporte, outra coisa, que a câmera fique mais inteira, assim, daí talvez eu consiga bordar lá na mesa. Mas enfim, né? O que vale é a intenção, né? E eu vou deixar também o molde do risco disponível para vocês, tá? Mas vamos começar o bordado e aí depois durante o bordado eu vou contando para vocês. Então, como é que eu vou bordar? Eu vou usar agulha, pintura em agulha, tá? Para esse bordado. Eu amo fazer pintura em agulha. Até eu quero mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um bordado que eu fiz já há algum tempo, né? Que é todo em pintura de agulha, né? Que é da minha gatinha. Espero que vocês gostem. Ó. Mas eu acabei tirando ele do, do, do bastidor, porque eu precisei do bastidor para outra coisa, e daí ele tava ali, eu digo, não, vou tirar desse, depois acabo comprando e colocando. E esse acabo comprando e colocando, acabei não comprando outro. Mas enfim, né? Então vamos, eu vou utilizar para esse bordado aqui, porque como é um trilho de mesa, eu quero um bordadinho assim mais, digamos, mais resistente, né? Então eu estou usando aqui, olha, 2 fios na agulha, tá? Então eu passei e vai ficar só com 2 fios, tá? Aqui tá outra ponta aqui em cima, tá? Aqui, ó, 2 fios na agulha. O fio que eu estou usando é o anchor. Um dizem cor, outro dizem anchor, cada um fala de uma maneira. Eu tenho o hábito de enrolar assim nos papelão, tá? Até se vocês quiserem, eu posso também colocar já junto no molde, tá? Do risco, ou também o molde desse aqui. Aí eu prendo o númerozinho aqui com um pedaço de durex, porque assim, conforme a gente vai utilizando, acaba perdendo aquele papelzinho que vem, aquela embalaginha da meada, né? E aí o fio fica rolando e depois a gente acaba não sabendo qual cor é de onde, porque algumas cores elas parecem tão iguais, mas elas têm assim um mínimo de diferença. E a gente só vai perceber esse mínimo dessa diferença quando a gente está bordando, sabe? Que daí pegou o fio errado. Então, dessa maneira fica assim, ficam organizados, né? Até tem uns aqui que eu já andei usando fio, e daí quando sobra fio, daí eu enrolo assim, eu deixo presinho ali. Aqui ele tem aonde prender, né, o fio. E daí eu não perco o fio, e eu sei que daí tá toda a cor tá certinha aqui no enroladinho. Bem, enfim, meninas, então vamos começar o nosso bordado? Esse abacate, eu vou bordar ele assim, tá? Eu vou começar aqui e vou dar a volta a primeira camada com o fio mais escuro. E aí depois eu vou fazendo as camadas em volta com as cores mais claras até chegar aqui no amarelo, tá? Aí aqui nós temos o caroço que é marrom.
Por que que eu não vou bordar assim? Porque eu acho que vai ficar muito mais bonito assim, do que bordando assim, tá? Mas caso vocês queiram fazer o bordado assim, também pode. A única coisa que vocês precisam cuidar sempre é que no final, daí que aqui é um verde mais escuro. Porque eu peguei assim a imagem de um abacate, né? Aí já cortado, e aí você até pode pegar na internet a hora que vocês forem bordar alguma coisa. E daí eu olhei ele cortado e ele tem só um fiozinho mais escuro aqui. E aí depois aqui para dentro ele já vai clareando mais, né? Então por isso que eu vou bordar desta maneira. Só que assim, nesse aqui, meninas, eu não vou fazer nó no meu fio, tá? Porque como é um trilho, eu não quero que fique com nozinho pro lado do avesso, né? Porque eu não vou pôr forro nesse aqui. Agora, é claro que se é num trabalho que vocês vão colocar um forrinho, ou que seja mesmo no bastidor, e vocês vão fazer um acabamento por baixo, aí pode colocar o nozinho sem medo, né? Mas os outros sem medo de ser feliz, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar pro avesso com a minha agulha, tá? Então, assim, sempre vai chacoalhar um pouquinho, tá? O bastidor. O bastidor não, o meu suporte. Ah, mas não tem como. Aí eu puxo aqui um pouquinho o fio, tá? Eu seguro ele aqui. Daí eu volto pro direito de novo. Que é pra prender o fio, tá? Agora eu mesma puxei, deixei escapar. Mas isso é coisa que acontece. É que a gente tá habituado com o nozinho, eu tava bordando uma outra coisa, e daí eu coloquei o nozinho. E ali por baixo, aí eu não enxergo. Às vezes, daí o fio acaba saindo. Eu enrosco com a própria mão lá embaixo, pra não deixar mais um pouco de fio aqui, pronto. Aí ele já não escapa tanto. Aí no próprio, a passar a mão lá atrás, eu puxo de volta. Agora aqui puxa um pouquinho, ó. E entra de novo no avesso. Aí o fio fica preso. Aí eu venho aqui, olha, bem na pontinha, tá? Bem na divisa. Porque essa aqui é a divisa da abóbora com o abacate, tá? E eu vou sair com meu fio aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho mais pra frente, ó, não muita coisa. Porque aqui ele vai fazendo uma volta, né? Quanto maior o ponto, mais quadrado fica. Ele não vai ficar uma voltinha bonitinha ali tá? Agora eu venho aqui, ó, bem ao lado da onde eu comecei, bem do ladinho, tá vendo? Tá dando para vocês verem bem, ó, bem pro outro ladinho, e puxo. E agora eu vou pegar um pouquinho mais para frente do que o ponto anterior, pouca coisa, não muito. Porque nós vamos fazer só duas, eu digo duas carreirinhas, né? Mas é duas carreirinhas. É dois pontos lado a lado, né? Daí eu volto aqui, no meio do último ponto que eu peguei, tá? E jogo um pouquinho mais aqui pra cima. Aí eu venho aqui agora, ó, e pego bem no meio. E jogo mais pra cima um pouco. Pego aqui, ó, bem no meio do ponto anterior, ó. E jogo lá pra cima. E assim eu vou toda a vida. Sempre lembrando que é um ponto mais curto, outro mais longo. Caso eu faça da lateral mais longo, o de dentro você vai fazer mais curto. Sempre vai jogando assim. Volta aqui. Esse aqui, olha, ele terminou aqui, olha a distância que ele tá do outro, é muita distância. Então, o que que eu faço? Esse aqui eu vou pegar um pouquinho antes do término do outro. Aí, venho aqui,
no meio e joga um pouquinho mais para cima. Não muito agora, para o outro ponto não ficar, o de fora não ficar muito grande. E tá vendo como ele vai dando a voltinha bem bonitinha, vai ficando redondinho, bonito? Aí pego no meio agora. E jogo lá pra cima. E bordado é muito gostoso de fazer, né? Eu não sei vocês, mas eu adoro bordar. Eu gosto tanto de bordar que chega a me dar até sono. O dia que eu tô estressada, que eu pego um bordado, pronto, já acalmei até os nervos. Às vezes acontece uma coisa, acontece outra, né? A gente acaba ficando estressado. E aí eu digo, eu vou bordar que eu me acalmo. Eu sento ali, eu esqueço da vida. Então, aí os moldes, os riscos, sempre que eu gravar a aula de bordado, quero ver se eu consigo gravar uma vez por semana, tá? Eu sempre vou estar disponibilizando o risco, tá, meninas? É gratuito, daí eu vou deixar ali na descrição do vídeo, tá? Eu abri uma página lá no Facebook para eu poder postar lá, sabe? Daí vai em PDF, é só vocês entrar lá e baixar o PDF no celular ou no computador, não sei lá, ou dependendo do que vocês usam. Eu gosto de usar o computador para essas coisas. E bordar é gratuito, tá? Não é cobrado nada. Porque a intenção aqui é ensinar a bordar, né? Não é? Não é. E aí eu vou indo. Aí às vezes a gente olha assim, não sei vocês, mas eu sempre tive muito medo. Muito medo de bordar, muito medo de mostrar. As pessoas olham, ficou feio, não gostei e tal. Então eu sempre tive isso comigo. E por isso que eu demorei tanto tempo para gravar. Aí essa semana eu disse não, digo, tá na hora de perder o medo e começar a ensinar as pessoas, né, como é que faz os bordados. E muita gente, é uma insegurança que a gente tem, né? Olha, e vai indo. E vai subindo devagarinho. Aqui, ó, o último ponto ele subiu bastante, né? Então eu vou pegar um pouquinho mais aqui para baixo dele. E agora pego aqui no meio, eu vou pegar ele mais curtinho ali para cima um pouco. Aqui vocês podem perceber, olha, como tá dando a volta bem certinha, olha, ela tá ficando bem, bem bonitinha. Claro que nem sempre a gente, quando tá aprendendo, vai conseguir fazer algo bem, bem redondinho, bem perfeitinho e tal, né? Por isso que eu gosto do bordado, porque o bordado você pode desmanchar e fazer de novo, né? Se não gostou, se desmancha e começa tudo de novo, né? E no começo é normal, né? Até a gente pegar bem o jeitinho, né? De
Eu também fiz alguns trabalhos, assim, os primeiros ficava uma coisa muito horrorosa, né? Mas é aquele negócio que a gente fez uma vez, gostou, e daí você tem que teimar. Eu sempre falo que bordado para aprender a gente tem que teimar. Porque às vezes você faz umas coisas que você olha assim, chega até a dar um desespero, né? Diz, nossa, mas a pessoa conseguiu fazer, ficou tão bonito, e o meu ficou tão assim, né? Mas não é, é a prática, né? Aqui no meio também, às vezes, você ficar muito, digamos aqui, ficar muito abertinho, né? O ponto aqui. Aí vocês podem pegar mais embaixo e sempre fechando. O intuito aqui é cobrir o tecido, né? Olha. E com 2 fios também o bordado vai mais rápido que com um fio só, né, na agulha. Ele não demora tanto pra gente bordar. E aqui eu bordei, eu usei o carbono amarelo. Eu tava sem o escuro, mas eu gosto, eu prefiro o carbono amarelo, porque não aparece tanto, né? Depois no bordar acaba sumindo tudo. Aqui ele tá mais escuro porque eu passei o lápis por cima, que era para vocês visualizarem bem os riscos, né? Onde a gente tá bordando, mas normalmente eu uso amarelo, ele fica bem clarinho. Mas aí é principalmente esse tecido aqui, que ele é mais assim, né? Tem esses favinhos. Aí ele ficou muito meio que apagado, assim. Normalmente no algodão cru ele fica bom. Eu bordo em qualquer tecido que eu tenho. Bordei esses dias uma almofada ali pra mim, um ramo de flor. Talvez eu vou mostrar pra vocês. Eu vou filmar. Vou colocar no vídeo a foto da almofada que eu bordei. Aí era um tecido que fazia tempo que tava parado aí, sabe aquele tecido que fica rolando pra lá e pra cá? Aí eu digo, eu vou fazer uma almofada, daí bordei uma almofada nele. Fiz um grama, ficou uma almofada tão bonita. Só que daí é escuro, porque ele é um azul marinho, né? Aí bordei a outra e bordei num tecido preto. Também ficou muito linda as flores. Porque eu gosto de tudo muito colorido, né? Tem gente que já gosta aquelas cores mais padrão, assim, né? Então começa com rosa, vai com rosa do começo. Não, eu já gosto de colocar coisa bem colorida no meio. Então, para não ficar muito longo o vídeo, então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir, deixa eu pôr a agulha para lá de cá. Eu vou vir e vou bordar até na pontinha aqui, tá? Desta mesma maneira que eu tô fazendo. Pontinhos pequenos, tá? Sempre na volta aqui, sempre pontinhos menores, aqui até pode colocar uns pontinhos maiores. E daí depois eu volto já com vocês pra gente fazer daí a próxima carreira aqui mais clarinho, tá? Aí também da mesma maneira, vamos dando a voltinha. E daí depois com o verde mais claro, porque ele tem 3 tons de verde para colocar. Então vai ser 3 carreirinhas de 2 de verde, aqui tá. Aí não se preocupe com o número das cores, tá, meninas? Que eu vou no próprio molde, eu já vou colocar. Olha, esse aqui eu já usei bastante, daí vai ficando os toquinhos, eu vou colocando, por isso que ele fica cheinho, assim, feinho. E daí eu guardo, às vezes eu preciso só um toquinho e eu uso aquele ali. Mas aí eu vou colocar pra vocês no molde, tá? Os números certinho dos fios. Então são 3 tons de verde. E eu coloquei aqui 2 tons de amarelo. Pra depois a gente fazer a parte mais amarela. Eu vou usar esses 2 tons aqui de amarelo. Um é mais vivo, ó, e o outro é um tom mais clarinho. Apesar que o dia hoje tá meio escuro, né? Então por isso que tá ruim, mas acredito que nos outros dias vai estar já um sol, um dia mais bonito, daí fica mais claro. Ok? Então eu vou terminar e depois eu volto para mostrar para vocês daí já a carreira pronta. Então, terminei a primeira carreira, né?
do fio verde mais escuro. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem como é que fica o resultado, mais pertinho. Olha. Ele vai ficando todo assim, tá? Agora a gente vai fazer a próxima cor, que é um pouquinho mais claro. Eu usei o mais escuro 861. E agora o mais claro vai ser o 267. Tá? Tá aqui, ó, 267. E o outro era 861. Gente, se escutar barulho, vocês não liguem que a minha gatinha tá aqui em volta. Ela não pode me ver eu bordar, que ela tem que vir sentar e ela tem que se encostar em mim para bordar. Aí já viu, né? Agora ela derrubou a tesoura. E o meu chão é laminado, então ele faz um enorme de um barulho, sabe? Parece que quebrou alguma coisa, mas não é, foi só a tesoura que ela derrubou. Mas ela é um chicletezinho assim. Tem dois, o outro tá dormindo já faz horas. Bom, então eu vou aqui, ó, meninas, prender o fio, tá? Esses manchadinhos aqui é o fio, tá? Que eu prendi ali, daí acabou, eu precisei trocar o fio da agulha. Ó, e ele fica aqui presinho. Agora, no bordar, a gente borda tudo isso junto. Então, meninos, aqui para começar o verde um pouquinho mais claro, então, da mesma maneira que a carreira anterior, tá? Esse um pontinho menor e um pontinho maior. Olha, eu pego bem rentezinho aqui, tá? A carreira anterior do verde mais escuro. E vou subindo. Também estou fazendo, olha, duas carreirinhas. Uma ao lado da outra. Aqui pega, não faz mal que vai partindo o fio de baixo, tá? Não tem problema. É assim mesmo. Quando eu comecei a bordar, tinha poucos vídeos, pouca gente ensinando. E eu achava que não podia pegar o fio de baixo, que tinha que pegar só sempre do ladinho. Então eu levava uma eternidade para bordar, até que depois eu vi que não. Que eu tava fazendo errado, que a gente pode partir o fio, que não, o resultado é o mesmo. Essas são coisas que a gente vai aprendendo, né? Vai fazendo e vai aprendendo. Às vezes por si mesma, né? Ali eu vou subindo. Sempre fazendo igual a primeira carreira, os dois pontinhos. Aí eu já vou colocar um zoom ali para vocês verem como é que tá ficando. Eu sei que tá meio escura, mas é o dia que tá escuro e tá muito frio. O vídeo eu tô gravando dia 21 de abril. E hoje eu moro em Curitiba. E hoje amanheceu muito frio e garoa. E continua frio o dia. Ontem também ontem era Páscoa, né? Tava bem frio. Mas aqui é a terra do frio, né? Que a gente já tá acostumado. Por isso que a gente gosta de bordado, essas coisas de artesanato, que daí ajuda a esquentar um pouquinho, a gente fica mais tempo dentro de casa. E vai subindo, ó. Um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais embaixo. Eu vou fazer mais um pouco, daí eu já vou dar um zoom. Agora, acho que embolou o fio embaixo. Isso também acontece bastante, às vezes tem que parar o vídeo para desembolar o fio. Se o tempo tivesse mais quentinho, dava para bordar lá fora, ficava mais claro. Mas tá muito frio, não aguenta ficar lá fora.
por inverno. Me conta aí nos comentários de onde vocês são, de qual cidade, qual estado, como é que tá o clima aí. Guarda o fio, deu um nozinho ali, pronto. Esse tecido, ele é um pouquinho mais duro, né, para passar a agulha. Ele é mais grosso, né, do que o algodão cru. Mas ele vai ficar muito bonito. Ele tá escuro e eu tô com a luz acesa e tô aqui na janela praticamente. Ali vai subindo bem rentinho. Eu não bordo ligeiro, tá? Eu bordo devagar mesmo, esse é o meu ritmo. Porque o bordado, a gente tem que... como é que dizem? Esqueci a palavra agora. E apreciando, né? Mas eu tô apreciando o caminho, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente vai aproveitando, né? Vai olhando, vai... E assim, ó, bordado, né? E é muito gostoso. A mistura das cores no começo, você olha e diz, nossa, mas isso vai ficar meio esquisito e tal. Mas depois, quando você vai colocando todas as cores, elas vão ficando algo bem mais uniforme, assim, né? Daí parece que uma cor vai complementando a outra. Eu vou dar um zoom aqui para ver, pra vocês verem como é que tá ficando. Ó, tá vendo? Deixa eu só dar mais um pontinho aqui para eu puxar a agulha aqui para cima. Ó. Então, aqui tá a parte mais escura, né? Tá dando para ver. Então, a parte mais escura e a parte mais clarinha já em volta. Aí, depois, na próxima, nós vamos pegar um verde mais clarinho ainda. Eu vou deixar um pouco assim, que daí vocês enxergam, acho que é melhor pra bordar. Olha, se é um ponto maior, outro menor. É assim, não é uma diferença muito grande de um ponto para o outro, né? Quando eu digo o maior para o menor, é pouca coisa. É, digamos assim, menos da metade do ponto, a metade do ponto anterior, né? Eu bato aqui com a mão na travessa, ele mexe. Ui.
Caso vocês tenham alguma dúvida ou uma sugestão, alguma coisa, pode deixar nos comentários, tá? Que daí eu vou ler já, vou vendo outra aula para ir gravando para vocês. Mas aqui nós vamos ter bastante coisa para fazer. Vai dar para treinar bastante. Aí os outros já vou bordar daí da maneira da pintura de agulha mesmo, tudo subindo ou então descendo, né? Sei que tem um esquema que as bordadeiras usam agora para bordar, para fazer vídeo, né? Que não aparece agulha, só aparece o fio. Só que eu não sei, eu acho assim que quando eu assisto eu me perco. Assim, na posição onde entrou a agulha, onde a agulha saiu, eu fico meio perdida com os fios. Porque eu também assisto canais, outros canais de bordados. Até tem um canal que é muito bom para aprender pontos assim. Bordadeira nômade. Bordadeira nômade. Até esses dias eu tava assistindo alguns vídeos dela lá. É uma senhorinha também que elas moram numa Kombi. Muito legal o trabalho dela. Muito bonito o trabalho dela. A hora que vocês quiserem ir lá dar uma olhada para aprender pontos diferentes, ela tem bastante coisa. E ela tem uma paciência muito grande, assim, para explicar. Aqui eu vou fazer só a voltinha para vocês verem, que da outra vez eu não fiz a voltinha, eu acho. Não me lembro. Aqui também pontinhos menores, tá? Um pouquinho. Quando é voltinhas assim e tal, que precisa ser mais delicadinho, aí vocês colocam um pontinho um pouquinho menor que ele vai fazendo a volta, bem certinho. Pontinhos bem delicados, bem pequenos. Bom, acho que aqui já deu para ver bem, né? Eu vou terminar a carreirinha aqui, que eu tenho que trocar o fio. Quando eu troco o fio, eu faço o mesmo esquema aqui do começo, tá? Venho com o fio para aqui pro direito, daí pro avesso e pro direito, e daí eu corto o fio, tá? Mesmo jeitinho de quando a gente começa, ok? Aí depois eu volto já com a cor seguinte.
Bem, meninas, terminei aqui a carreira, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha, já vai ficando um degradezinho aqui, né? Já dá para perceber. Eu não terminei o fio ainda, deixei o fio ainda na agulha, tá? Pelo seguinte, como para mim a luz bate aqui e vai refletindo daqui para lá, então essa parte aqui a gente deixa mais claro um pouco, né? Para dar luz no bordado, né? E aqui eu vou fazer mais uns pontinhos com o mesmo fio anterior que eu usei, que foi o 267, esse último. Então, eu vou vir fazendo mais uns pontinhos aqui, mas não muita coisa. Um do ladinho do outro. Mas também seguindo a regra, é um menorzinho, um pouquinho maior. Só que agora, em vez de subir, a gente vai trabalhar pro lado, ó. Aí um maior, um pouquinho menor, porque depois a gente vai vir jogar o outro verde ainda complementando esse aqui, tá? Não também tudo até o final, mas só uns pontinhos aqui. Só para diferenciar que o final é com o começo da abóbora ali. Ok? E agora eu venho aqui e finalizo esse fio. Aí vamos trocar a cor do fio. Ó, sobe, desce. Daí sobe de novo. Daí corta o fio. Fica presinho. Eu vou só colocar agora aqui o fio na agulha. Continuo trabalhando sempre com 2 fios, tá? Às vezes, conforme a gente quer um pouquinho mais de relevo, a gente até muda, às vezes coloca um pouquinho mais de fio, ou coloca alguma coisinha ali pra gente dar assim, um relevo, né? Olha, agora eu vou trabalhar com 265, tá? Que é bem clarinho esse verde. Aí, depois desse verde, a gente já passa pro amarelinho. Também vou trabalhar 2 carreirinhas. Então, aqui, como eu tenho a luz, eu vou trabalhando direto. Esqueci de prender. Eu tô tão acostumada a fazer com nozinho, que o outro bordado eu tava fazendo com nozinho, porque ia ficar no bastidor, e aí eu esqueço que eu tenho que prender pra cá. São hábitos, né, que a gente pega. E os últimos bordados que eu fiz, as 2 almofadas, era tudo com nozinho, porque ia ficar pra dentro, então não tinha necessidade de ficar escondendo assim o fio, e daí também é mais rápido pra gente bordar, né? Bom, agora eu venho aqui e saio aqui novamente, olha, bem rente ao ponto anterior. O menor, o maior, o menor, o maior, tanto faz, ou menor, maior. Muito. Pode ir entrando um pouquinho no verde anterior, também não tem problema, que daí ajuda a ficar mais mescladinho, né, o bordado. Daqui a pouco eu já coloco o zoom para vocês verem melhor. Só essa parte aqui que eu não sei se tá aparecendo no vídeo.
Aí eu pensei como fazer os vídeos, né? Ir mostrando de parte em parte, daí eu disse, não, melhor ir fazendo junto, né? Completo, que daí aprende mais fácil. Não vai ficando tanta dúvida. Às vezes ele pega ali na trama no tecido, no tecido. Aqui eu continuo pegando, ó, no meio do ponto anterior, tá? Eu vou colocar um zoom agora. Acho que daí dá pra ver melhor. Isso. Olha, eu continuo pegando aqui, ó, no meio do ponto e jogando lá pra cima. Mas meio pegando, às vezes, um pouquinho no ponto anterior também. No verde mais escurinho ali um pouco. E aqui eu pego no meio, ó, de um ponto do outro. Às vezes com o zoom fica meio esquisito, né, ó, os pontos. Mas é que aumenta bastante também, né? Mas que o importante é vocês aprenderem onde entra e onde sai com a agulha. Que eu não sei, era a maior dificuldade que eu tinha. Aí eu fiz o teste que ela até tem no YouTube, se vocês procurarem, é uma pétalazinha. E aí ela é assim, né? Retinha assim. Aí para você ir testando o degradê e treinando, né? Eu treinei bastante daquele. Deixa eu puxar aqui que deu um nó no fio.
Aí, como eu fiz para saber as cores, porque não tinha nenhum modelo, nada, né, para eu fazer. Como é que eu vou saber as cores, né? Porque o que é mais difícil no bordado é a gente combinar as cores. Aí eu fui lá na internet, eu baixei um. Eu não tinha nenhum abacate aqui em casa, né? Eu cortava, olhava no abacate. Eu fui lá e achei uma imagem bem boa de um abacate pela metade. Daí eu fui pegando, abaixei no meu celular a foto. E daí fui pegando os fios e colocando em cima e vendo qual era a opção melhor de cor de fio, né? Porque a gente tá bordando a realidade, né? Daí eu já consegui separar os fios certinhos. Oi? Às vezes eu bato aqui, tá? Daí chacoalha ali um pouquinho, mas não tem como. Eu faço assim pra ver a cor dos fios. Aí também vocês podem pegar um caderno e ir anotando, tipo abacate, fio dessa cor e dessa cor. Morango dessa cor, dessa cor, dessa cor. Deixa eu tirar o zoom aqui, quero mostrar. Então, olha como é que já tá ficando, né? Ele já tá dando um contraste bem bonito. É pena que pelo celular nem sempre deixa aparecer a cor normal que é, mas depois de pronto vocês já vão ver como é que vai ficando. Bom, eu vou terminar agora essa carreira, tá? Eu vou vir aqui, daí vou terminar até aqui embaixo, aonde eu fiz aqui com esses pontinhos com verde mais escuro, tá? Aqui nessa pontinha eu vou bordar com esse fio, tá? Aí eu vou vir até aqui no comecinho do caroço, mais uma carreirinha dessa. Porque agora eu descendo com o claro, aqui eu vou mesclar o claro com esse mais escuro, né? E aí eu vou bordar aqui, daí depois quando eu vim com o amarelo, eu vou mesclando o verde aqui debaixo, tá? Bem, meninas, então terminei aqui a carreirinha, né? Como eu tinha dito. Aqui, deixa eu puxar minha agulha aqui. Aqui eu coloquei, ó, um pouquinho do verdinho claro, tá? Que é só pra fazer uma sombra aqui. Depois, quando a gente vem bordando a abóbora, ele vai ressaltar bastante aqui, sabe? É só pra ficar mais um escuro. Então, digamos, a claridade tá pra cá e o escuro pra lá. Depois a gente joga um pouquinho de luz em cima, tá? Depois que terminar. Eu ainda, não, às vezes, não acerto muito bem a luz, então eu prefiro terminar a peça e depois ir jogando. Claro que quando é só uma luz mesmo, né? Agora, quando essa luz a gente tem que fazer com o fio bordando, né? Aí é diferente. Então, aqui eu já prendi o meu fio amarelo, tá? Agora eu vou começar bordando o amarelo. Também começa da mesma maneira, um mais longo, mais curto. Já vou mostrar para vocês o qual amarelo. É esse aqui, é o 295. Depois tem um amarelo mais clarinho ainda.
E novamente eu vou aqui, ó, pegando um pouco, de vez em quando, o meio da cor anterior. Aqui, às vezes, conforme vocês vão escondendo, vai ficando umas penugem de. Aí vocês vão cortando fora, tá? Passa a tesourinha ali e pica fora. Às vezes a gente não puxa bem a pontinha até o final, aí ele fica ali estrovando. Olha, agora vamos. Bordando de novo. Duas carreirinhas eu vou colocar aqui. Aqui em cima, provavelmente, talvez vai precisar mais. Mas esse depois aí eu vejo. Mas aqui, por enquanto, duas, porque aqui ainda vai daí mais o clarinho, né? Aí depois a gente já vai fazer a parte do caroço ali. Mas se vocês também quiserem bordar com um fio só, pode também bordar com um fio só. Eu tô bordando com 2 fios, justamente porque o tecido ele é mais grosso. Aí, gente, se você escutar uns roncos passando, eu moro perto do aeroporto, tá? E aí tem dias que tá um silêncio, mas tem dias que quando eles começam a subir e descer pro lado de cá, daí fica esse barulho. Acho que eu já tinha no outro vídeo, eu esqueci de avisar. Então é só os aviões que estão. Hoje eles estão descendo por aqui. E eu vou indo, sempre pegando ó, no meio dos 2 anteriores, mais curto, mais longo. Antigamente, quando as bordadeiras bordavam, elas não podiam virar o bastidor. Hoje em dia a gente vira para um lado, vira para o outro, né? Mas aquela época não, aquela época tinha que ser assim. Elas tinham que bordar sem virar o bastidor para lá ou para cá, que nem a gente tá bordando e vai virando. Não, elas não podiam. Elas, para ser uma excelente bordadeira, elas tinham que bordar com o bastidor assim, ó, sempre na mesma posição. E era você que virava para ir bordando, não o bastidor virar. Hoje em dia a gente vira, né? Vira para lá, vira para cá. Mas antigamente não podia fazer isso. Para bordar tinha que ser. É bem interessante como as coisas mudam, né? Por isso que eu digo, daí diz, ai não, porque bordado tem que ser assim. Bordado não tem que ser assim. Bordado tem que ser que a gente faça, olha, e ficou bonito. Mas eu penso assim, né?
Eu fiz, eu olhei, eu gostei, tá bonita, então é assim que tem que ser. É que nem às vezes algumas pessoas querem bordar, mas a meada é caro, né? A gente sabe que é um fiozinho assim mais carinho, né? Pode usar também fio de crochê. É claro que para uma pintura de agulha ele já não vai ficar muito, mas dá para fazer porque eu já fiz. Eu fiz uma almofada, mas ela fica mais rústico assim, né? Não vai ficar tão delicado quanto você bordar com uma meada. Mas ele fica bonito também. Eu bordei uma casinha, daí bordei um riozinho, tinha umas. Era quando eu tava começando a aprender, porque eu não queria estragar fio, né? E queria aprender a bordar. E aí eu comprei fio de crochê. Eu já tinha bastante fio de crochê, porque eu gosto de fazer crochê. E daí tinha bastante sobra de crochê. Daí eu disse, eu vou testar bordar com fio de crochê primeiro, para depois comprar fio mesmo, né, de meada. Daí depois eu comprei, aí só que era mais grosso assim os fios, né, mas deu para bordar do mesmo jeito. Aí depois eu comprei daqueles rolinho pequenininho assim que tem de fio de crochê, que ele é mais fininho daí um pouquinho, né, do que o Anne, o outro eu tenho o pinguim é mais fininho daí de todos, né. Aí eu comprei desse outro para treinar, daí também bordei várias coisas com esse. Aí depois que eu comprei os de meada para bordar. Daí eu já sabia mais ou menos o rumo, né, aonde ir. Aqui em cima eu tô colocando algumas carreirinhas a mais. Porque o espaço aqui é maior, né? Aqui eu coloquei 3. Uns pontinhos menores para fazer a volta. Às vezes eu pego um pouquinho em cima do ponto do verde anterior.
um zoom agora para vocês olharem mais de perto. Olha, tá vendo como já tá ficando o degradê bonito? Olha, fica bem coberto os fiozinhos que a gente deixou ali pra... Se não ficou bem com mais um pontinho assim por cima. E ele cobre bem bonitinho. Ninguém vai dizer que tem fio escondidinho ali. Esse aqui não vai precisar trocar o fio. Agora eu acabo o fio. Agora vamos trocar o fio. Agora eu vou usar o 292. Tá? Bem, meninas, agora eu já troquei o fio, tá? Desculpe, eu ando com uma tosse de ser frio. Já troquei o fio, tá? Agora um tonzinho mais claro. Agora a gente vai completar tudinho esse aqui que falta, tá? Então, agora eu vou pegar carreiras a mais, né? Porque normalmente o abacate ele é algo mais claro, né? Bom, eu vou testar esse amarelo. Podia ter até pegado um pouquinho mais claro ainda. Ó. Só que aqui, olha, em vez de eu subir 2 carreirinhas, eu vou subir mais, tá? Eu vou agora preenchendo todo esse espaço que falta, porque como vai ser tudo final agora com a mesma cor, então não tem por que subir com...
de 2 em 2, né? A gente já vai completando o processo aqui. Pegando no risco e vou subindo aqui. Sempre que preenchendo, ó, vai ficando espaço assim. Lembrando sempre um maior, outro menor. Esse tecido ele é mais firminho assim pra gente passar a agulha. Deixa eu colocar aqui, ó. Não dá pra ver. E agora eu vou pegando entre meio, ó. A carreira de baixo. Agora vai meio que partindo um pouco da carreira interior e vai indo para cima. Ó, sempre um maior, outro menor, um maior, outro menor. Não precisa ser muita diferença. Aqui vai respeitando aqui a voltinha do caroço. Põe mais uma aqui no cantinho. Põe o som abaixo que agora dá pra ver bem. Às vezes a gente se empolga e vai um pontão. Aqui vocês podem ver, olha, que ele diminui, tá? Então aqui olha o quanto ele tava largo e aqui ele diminui por conta da volta aqui do caroço. Então aqui a gente vai diminuindo também, tá? Vai pegando, ó, um pouquinho entre meio, um e o outro. E vai aqui dando a voltinha também, bem certinho. Pega no meio de cada dois e ele fica bem certinho o ponto.
De vez em quando aqui passa um pouquinho no amarelo também, pra ele dar uma mesclada ali. Gente, acho que deu para entender aqui, né? Eu vou terminar de fazer essa parte até aqui em cima, depois aqui a gente volta para ver o restante. Então, terminei aqui, né? Aqui começou mais largo, daí eu diminuí um pouquinho. Agora, eu vou abrindo o leque aqui, tá? Porque agora ele vai começar a expandir aqui para cima, né? Então, a gente vai pegando, vai deixando mais um espaço, como se fosse um espaçozinho aqui, né? E aí, a gente vem completando dentro desse espaçozinho. Então, daqui a pouco eu vou ter que trocar o fio. Mas ainda dá pra fazer uns pontinhos. Olha, ainda vai ficando assim, ainda vai preenchendo. Assim, quando a gente dá uma agulhada no dedo, isso faz parte. Sempre que faz precisa um contorninho assim, pega na metade do fio e daí vem pra frente, ó, tá vendo? Ele vai ficando bem certinho. Aqui depois de novo, olha, eu pego aqui na metade do fio e já vou pulando ali pra frente. Eu não vou fazer isso agora, porque eu tenho que vir pra cá e terminar essas últimas carreiras aqui. Encerrar esse fio, e daí eu vou colocar um fio novo já. Bem, meninas, já troquei o fio aqui. Agora vamos continuar. Aqui eu tenho que ir dando a volta, tá? Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou fazendo pontos menorzinhos até eu conseguir dando as voltas. Então, pontinhos bem menores. Vou só segurar aqui para não ficar. Pra escutarem barulho aí, é meus gatinhos que acabaram de acordar. Aí eles levantam com a corda toda, né? A minha gatinha, ela anda no piso laminado, ela fica fazendo tec, 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 parece que tá de salto.
Pega entre meio um fio e outro e vem devagarinho dando a volta. Desmanchar o nó. Quero ver como é que tá. Eu vou desmanchar, já volto. Pronto. Aqui, olha, eu pego na beirinha ali, no meio do pontinho anterior e venho aqui fazendo a voltinha. Completando no meio. Aqui, ó, tá vendo? Eu fui pegando a impressão que tava pegando, mas pegou, ó, todo mundo junto ali. Mas esse depois na volta eu vou colocar os pontos no meio e eles já se separam ali, já não fica parecendo que tá tudo juntinho no mesmo. Bordar é paciência, né? Tem bastante paciência. Também, ó, devagarinho eu vou dando a volta. Aqui eu vou deixar uma farinha que ficou da vez passada.
Às vezes tem que dar uma ajeitadinha no fio, senão ele fica embolando embaixo. E é legal de bordando assim, né? Porque daí a gente vê que o fio embola, que, né? Como é que troca o fio. Às vezes o fio se puxa, o fio arrebenta, acontece também disso. Às vezes já vem da fábrica o fio mais fraquinho. Aí ele simplesmente ele se solta assim no meio do bordado e aí você fica desesperado, porque aí tem que desmanchar um tanto para você poder fazer o acabamento do fio, né? Ou dar um jeitinho de amarrar ali para trás. Quando é um bordado que você não precisa ter o avesso melhorzinho, né? Aí, tudo bem, você vai lá dar um nó e tal, mas quando é uma coisa assim, já é mais complicado. Aí você já apurou para fazer o bordado, para terminar logo. E aí começa o desmancha, desmancha. E desmanchar é pior que bordar, mas eu acho. É que nem esse fio aqui que eu tô bordando. Talvez vocês não estejam percebendo, mas ele tem duas cores. Ele não é uma coisa homogênea. Eu já vou mostrar. Aqui, ó, ele tá com uma parte que ele tá mais descorado, e aqui ele, a parte mais amarela, ó, tanto aqui no início, mas mesmo aqui ele já começou a descolorir, ó, e aqui ele já começou um pouquinho mais amarelo, mas é defeito de fábrica mesmo. Mas como o nosso bordado é uma pintura de agulha mesmo, não é uma coisa que tem que ser aquela cor padrão, né? Ele até que tá ficando bonito, sabe? Eu gostei ali do desbotado do fio. Mas isso é defeito da fábrica, não é o fio já veio defeituoso. Se fosse para alguma coisa que precisava ser muito parelhinho, já não iria dar certo.
Mas aqui ele ficou até como se fosse uma luz, alguma coisa assim ali. Como se alguém pegou aí e bordou de propósito. E aqui tô indo, ó, com os pontinhos menores, tá? Pra ir dando a voltinha, não. E diminuindo agora os pontos, né? Porque vocês viram que eu aqui eu aumentei, agora eu venho diminuindo. Aumenta pra dar a volta e depois diminui pra terminar. E também tem que ter o cuidado pra não embolar muito um em cima do outro. Senão daí fica aquelas montanhas no meio do bordado, não fica bonito. Esse aqui eu tô fazendo inteiro com vocês, tá? Pra vocês verem bem certinho como é que faz essa volta. Eu levei muito tempo para aprender a fazer isso aqui. Eu vou tirar o zoom um pouquinho. Olha, que daí vocês enxergam mais de cima. Porque senão vocês vão ficar olhando esse fio aumentado ali, vão dizer, nossa, mas isso tá ficando uma bagunça de fio, e não tá bem bonitinho. É que eu vou bordando aqui, eu vou me entretendo aqui, esqueço que eu tô gravando. Vem aqui, dou mais uma voltinha aqui no caroço. Agora eu vou terminar o fio e já. Pronto, meninas, já troquei o fio. Agora já voltei, bordei mais um pouquinho, vim fechando mais um tiquinho aqui, tá? Eu vou tirar o zoom, isso. Que daí vocês enxergam melhor. Senão vocês vão dizer, nossa, mas tá ficando emaranhado de fio, é estranho. Mas não é. Então, aqui eu já tô quase terminando, ó. Eu dei uma adiantadinha. Eu só vim diminuindo, tá? Os pontinhos aqui. E dando a volta aqui, esse redondinho ali é o caroço. Aqui a gente vem organizando ele devagarinho.
Bordado é uma terapia, né? A minha mãe que diz que terapia é terapia, cheia de louça pra lavar. Eu digo, não, terapia é bordar. É muito bom. Não, e é muito útil também. Meu filho casou em dezembro e a minha norinha viu as porta-aliança bordado, ficou louca. Daí ela me mandou foto. A amiga dela mandou fazer pro casamento dela e dela também queria. Daí me mandou a foto, daí ela escolheu as florzinhas, tudo que ela queria, a cor. Daí eu bordei pra eles o porta-aliança. Nossa, assim, pra gente é uma honra, né? É poder saber e poder fazer algo assim, né? Foi muito gratificante, assim, né, pra mim. Ver a daminha entrando, né, com o porta-aliança na igreja, ficou muito bonito. Não é porque fui eu que bordei, né? Mas a gente também tem que se elogiar. Fez alguma coisa, dizer eu fiz, não, e ficou bonito. Eu falo bem assim, não quero nem saber. Os outros até podem achar mais ou menos, mas se eu achei que pra mim tá bom, então tá bom. Aos poucos eu vou colocando foto junto nos vídeos pra vocês. Não importa. Que já estamos quase encerrando. Aqui eu vou pôr mais um pontinho, que ele ficou estranho. Voltinha. Na verdade, o risco tava estranho, mas é que esse tecido, quando você vai riscar, ele escorrega para fora, escorrega para um lado, para o outro. Aqui, ó, aí ficou meio. Aí, agora consertou. E agora a gente vai pegando aqui, olha, no meio, e vai mesclando com esse verde aqui de baixo. Vou só partir esse pontinho no meio. Pronto. A parte do corpo do nosso abacate já tá pronto, né? Vocês podem ver que ficou bem legal a parte do degradê. Eu sei que às vezes, né, gravando pelo celular não dá pra ver muito, ainda mais o dia tão escuro, né? Mas ele ficou bem bonitinho, o degradê dele tá bem certinho. Aí um amarelinho um pouquinho mais fortinho, né, e o mais clarinho. E aqui, como teve a falha do fio, né, ele meio que pegou uns branquinhos assim no meio, mas aqui a impressão que dá é que foi alguma coisa de luz mesmo. Mas tá bem bordadinho, ó, tá bem firme. Aqui o caroço, tá? E o mamão, nós vamos bordar na próxima aula, porque o mamão é rapidinho. O mamão, daí eu vou bordar todo ele assim, né?
só a parte aqui de baixo primeiro, né? Que vai um tom mais escuro e a beirada aqui. Mas o restante depois a gente vai trabalhar tudo de uma vez só. Então, ele vai bem rapidinho, não vai ser tão demorado quanto o abacate. Porque daí teria que dar todas essas voltas, né? E aqui já não. Aqui daí ainda vai as sementinhas, né, do mamão. Então, daí na próxima aula a gente eu termino o caroço. E daí fazemos o mamão. Aí depois fica por último a abóbora, né, que tá pra frente do mamão e do abacate. E daí depois por último os morangos e a florzinha aqui na lateral, né. Eu sei que não dá pra ver aqui o morango aqui embaixo, mas tem 2 morangos. E daí, claro, bordamos os galinhos, né, em volta, pra dar uma corzinha, deixar mais alegrinho, umas florzinhas, né, algumas coisinhas. Então, era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez só, né? Eu estive pensando como eu vou disponibilizar o molde para vocês antes, para quem sabe vocês queiram imprimir e já começar a bordar, né? Aí, como eu estou mostrando as cores dos fios em cada aula que eu estou usando, eu não vou colocar por enquanto no risco. Eu vou provavelmente depois na última aula eu coloque tudo na descrição do vídeo. Aí é separado, né? O abacate, as cores que eu usei no abacate, as cores que eu usei no mamão, as cores que eu usei na abóbora, nos morangos e na flor. Eu acho que vai ficar mais organizado do que deixar para colocar por último. Aí, porque vai demorar, né? As aulas não é uma coisa assim, é que a gente vai bordar do dia para noite, né? É mais demoradinha a pintura de agulha. Então, eu vou fazer isso. Daí, eu vou já disponibilizar para vocês lá o molde, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Onde vocês podem entrar e pegar. Vai estar em PDF, daí é só baixar e abrir e bordar. Então, meninas, até a próxima aula. Quero ver se semana que vem eu já consigo fazer a segunda aula, tá? Porque também daí eu tenho que olhar, ver a questão de fio e tudo mais, né? Então, para semana que vem eu venho com a segunda aula, daí a gente termina o caroço e faz o mamão. Caso eu ache que dá tempo de fazer 2 aulas na semana, eu faço 2 aulas. Mas senão daí fica uma aula por semana. Meninas, gostaram? Compartilha, comenta. O canal é novo, esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal, né? Avisa as amigas lá se gostam de bordado, né? Se quiserem dar uma olhadinha nos bordados e dar uma forcinha pra gente, eu agradeço. Então, até a próxima aula, meninas.